paz, amados! Estamos aqui novamente, hoje já na 10ª aula do Fundamentos da Fé Cristã. Eu particularmente fico muito feliz em saber que a cada semana um número maior de pessoas passam a estudar a Palavra de Deus, e eu compreendo isso por meio das visualizações e também dos downloads que têm sido feitos das apostilas gratuitas. O assunto de hoje é um assunto que muitas pessoas sequer já ouviram falar, que é o assunto da mordomia. É muito claro nas Escrituras que quando Cristo estava na terra, ele enfatizou a questão de nós sermos aqueles que devemos servir aqui neste mundo. E isso engloba todas as questões. Espero que o seu coração esteja aberto, porque esta aula ela realmente vem para acrescentar, para estender os nossos horizontes e para abrir também a nossa mente no tocante à grande importância que nós damos muitas vezes às coisas materiais. Vamos para a aula então? Pegue a sua apostila e vamos iniciar nesse exato momento. Página 5, lição 10. Fundamentos da fé cristã, mordomia cristã. Infelizmente, muitos grupos denominados cristãos têm gerado grande escândalo por meio da exploração da fé no tocante aos bens materiais, afastando vidas do privilégio do verdadeiro evangelho e fazendo com que multidões fechem as portas do coração para Deus. Nesta aula, abordaremos o verdadeiro significado desta doutrina, que, uma vez entendida e praticada, pode levar a igreja a não só viver com excelência, mas também cumprir o chamado da pregação do Evangelho em todo o mundo. Queria chamar a atenção para a figura usada aqui no texto introdutório, onde há um garçom com um belo sorriso no rosto, obviamente a servir os seus clientes. Eu usei esta imagem baseado naquilo que Jesus certa vez disse aos discípulos que ainda engatinhavam no conhecimento e acabavam por, muitas vezes, discutirem entre eles qual seria o maior. Jesus, aproveitando a circunstância, fez uma pergunta para eles: quem vocês acham que é o maior? O que está sentado à mesa ou aquele que a serve? E os discípulos foram prontos em responderem que, obviamente, aquele que está sentado é o maior. Então Jesus disse a eles: eu sou aquele que serve. No reino de Deus, amados, é assim. Jesus foi bem enfático. Aquele dentre vós que deseja ser o maior, seja então o menor. Em outras palavras, nós estamos aqui para servir. Uma das marcas da verdadeira fé e da verdadeira conversão é a compreensão da nossa utilidade universal. Precisamos compreender que nós somos instrumentos na mão do Criador. Todo o nosso ser, tudo aquilo que nos cerca. Muitas pessoas conseguem fazer separação entre as questões materiais, físicas, sentimentais e espirituais. Mas isso não é possível dentro do contexto bíblico, porque a fé engloba todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. É por isso que Jesus falou tantas as vezes sobre questões financeiras, questões sentimentais, e não só sobre coisas relativas ao céu ou coisas espirituais. Então, que nós possamos compreender que um dos maiores significados da fé cristã é exatamente servir ao nosso próximo. E é servir com tudo o que temos e com tudo o que somos. Vamos para o primeiro tópico da apostila. Entendendo o conceito. Mordomo é aquele que administra os bens de outrem. A Bíblia tem vários exemplos de pessoas
que exerceram essa função. Gênesis 24, 2 e 39, de 4 a 6. Vamos analisar? E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía. Note que esse texto é claro em dizer que Abraão tinha um servo que era o governante de tudo o que possuía. Ele era o mordomo de Abraão. E aqui no contexto, neste dia, Abraão chama então o seu servo, ali o seu mordomo, que cuidava de todas as suas posses, e pede que ele faça um juramento. E daí para frente segue-se a história onde este homem vai atrás de uma esposa para o seu filho Isaque. Não vamos atentar agora para o ocorrido, mas enfatizar que Abraão tinha uma pessoa em sua casa que tinha o governo, que cuidava de todas as coisas que ele possuía. Ele era um mordomo de Abraão. O próximo texto, aqui em Gênesis mesmo, capítulo 39, de 4 a 6. José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Nesse texto nós vemos que um homem de grande poder no Egito, chamado Potifar, viu que Deus era com o jovem José, filho de Jacó, e então o coloca como mordomo de todos os seus bens. O texto diz que tal era a fidelidade, a mordomia, a forma como José trabalhava e cuidava das coisas do seu senhor, que Deus abençoou a casa desse egípcio. E ele de nada mais se preocupava, porque todas as coisas que possuía, todos os seus bens, estavam agora sobre a administração de José. Vemos aqui mais um caso claro no Antigo Testamento de mordomos. Voltando aqui para a apostila, mas qual a relação de mordomia com os cristãos? Partindo do princípio de que Deus é dono de tudo, entende-se que todos os homens, principalmente os filhos de Deus, são verdadeiros mordomos. A abrangência da qual Deus se enquadra como dono de tudo é absoluta. Veja, ele é dono do universo. Gênesis capítulo 1 e Gênesis 14, 22. Vamos conferir. No princípio criou Deus os céus e a terra. Logo Deus é dono do universo, pois ele o criou. Ainda em Gênesis 14, 22 diz: Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Neste texto nós vemos Abrão confessando que tinha plena convicção de que Deus, o Altíssimo, é o possuidor dos céus e da terra. Tudo pertence a ele. Ainda na apostila, também vemos que o Senhor é dono da terra e a sua plenitude, ou em outras palavras, tudo o que nela há. Salmo 24, verso 1. Vamos ler. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Bom, aqui não resta dúvida. Aqui até nós mesmos fazemos parte da possessão de Deus. Ele é dono da terra, tudo o que ela produz e aqueles que nela habitam. Ainda no livro dos Salmos, Salmo 50, 10 a 12, vamos ler. Porque meu é todo o animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não todiria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Note que o texto deste salmo
Está na primeira pessoa. Uma vez ele foi profetizado pelo salmista. Assim, vemos claramente o próprio Deus, Criador de todas as coisas, requerendo o reconhecimento a nós humanos de que tudo o que está neste mundo pertence a Ele. Na apostila, ele também é dono dos homens e tudo o que respira. Isaías, capítulo 42, versículo 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Neste texto de Isaías 42:5 fica muito claro que Deus reclama para si a posse de todas as coisas, porque é Ele que não só criou o homem e todas as demais coisas no universo, como é Ele ainda que nos mantém, nos dando ar, nos dando todas as coisas necessárias para a nossa subsistência. Glórias a Deus. Voltando à apostila, além de seu direito de posse, há ainda a questão de seu direito de preservação e sustentação de tudo que existe no universo. Vamos ler os textos entre parênteses. Primeiramente, Colossenses 1, 16, 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Vemos aqui no Novo Testamento uma revelação clara do apóstolo Paulo, onde ele afirma em uma de suas ministrações que Deus não só criou todas as coisas visíveis, mas também as invisíveis, sejam elas reis humanos ou anjos poderosos no reino espiritual. Acentuando aqui o apóstolo que tudo isto foi criado por ele e para ele. Em outras palavras, todos nós temos um propósito. Deus nos criou para o servirmos, para o glorificarmos com tudo o que somos e temos. Paulo define estas coisas dizendo que Deus permanece até hoje ainda sustentando todas as coisas pelo seu poder. Em outras palavras, sem ele, nós morreríamos, nós deixaríamos de existir. Todo o universo pereceria instantaneamente. Vamos ler agora Atos 14, 15 a 17. E dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual, nos tempos passados, deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Que texto maravilhoso! Realmente nós precisamos reconhecer que cada gota de chuva é uma bênção que cai dos céus. É um testemunho da parte de Deus, de que Ele está sempre conosco, de que Ele se importa e nos ama como seus próprios filhos. Por isso, nada mais justo dele requerer de cada um de nós o direito de posse de todas as coisas que possuímos, que nós possamos servi-lo de acordo com a sua vontade. E o último texto aqui entre parênteses, Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Paulo nunca se poupou em suas ministrações ao redor do mundo habitado em sua época de evangelizar os homens, deixando bem claro a cada ser humano a responsabilidade de servir a Deus com excelência, uma vez
que Deus é dono de todas as coisas, inclusive de cada um de nós e de nossas almas. E complementando aqui o parágrafo da apostila, e seu direito de redenção. Vamos ler os textos entre parênteses. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, primeiramente. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Em mais um texto paulino, nós vemos aqui o reconhecimento da parte do apóstolo de que os nossos corpos também não pertencem a nós, eles pertencem a Deus. O versículo 20 enfatiza o fato de que Cristo, em sua morte e ressurreição, nos comprou por um preço muito bom, querendo dizer, com o seu próprio sangue, para que fôssemos propriedade totalmente exclusivas de Deus. Então, nada mais justo, como ele afirma no texto, que nós venhamos a glorificar o dono do nosso corpo, porque tudo em nós pertence a ele. O próximo texto, Tito 2,14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. A análise destes textos comprovam de uma forma definitiva o quanto o Senhor tem a posse absoluta de tudo e realmente Ele é dono do universo, da terra e sua plenitude, dos homens e tudo o que respira. Além disso, ainda Ele tem o direito de preservação e de sustentação. Preservação por quê? Porque é Ele que mantém a vida na terra. E de sustentação, é Ele quem continua diariamente testemunhando a sua presença neste mundo, porque Ele faz com que a chuva caia, Ele faz com que as ervas brotem, com que os frutos cheguem até cada um de nós. Eu chamo os irmãos aqui a atenção no que diz respeito a estas verdades. Nós, como povo de Deus, precisamos de uma vez por todas reconhecer se Deus é o nosso Senhor ou não. Porque muitas vezes parece que no dia a dia, quando as coisas estão bem, nós somos donos de nós mesmos. Mas quando as coisas apertam, então nós vamos lá e choramos aos pés do Senhor. Não é bom que as coisas sejam assim. Ou nós somos servos, escravos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus, ou então nós somos donos de nós mesmos. Se somos donos de nós mesmos, então vivamos completamente livres dos mandamentos de Deus, completamente livres da vontade do Senhor. E assim podemos traçar metas, planos, sem consultá-lo, agir da forma que nós quisermos, porque, uma vez por todas, nós somos donos de nós mesmos, mas nós teremos que, no final de nossas vidas, assumir a responsabilidade quando cairmos em si do lado de lá, de que não éramos donos nem mesmo do nosso próprio corpo. Então, uma vida dessa não é uma vida racional, é uma vida de quem quer enganar-se a si mesmos. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:1, diz que o nosso culto a Deus é prestado racionalmente. Em outras palavras, nós devemos ser inteligentes no tocante a isso. Então, quando nós formos pensar em algo futuro, devemos primeiramente consultar o Senhor de nossas vidas. Ele é dono de todas as coisas. Veja que a oração deve fazer parte de nossas vidas e nos mover completamente diante de Deus. Por quê? Porque assim nós consultaremos o Senhor logo pela manhã, quando nós levantemos. Seja na parte da tarde ou de noite, estaremos sempre aos seus pés, questionando ou perguntando a Ele: o que queres que te façamos, Senhor? O que queres que eu te faça? Essa afirmação, quando sai não só dos lábios, mas do coração de um homem ou de uma mulher,
comprova que eles realmente reconhecem que não são donos de nada, nem das próprias vidas, mas são meros mordomos de um Senhor maravilhoso que confia os seus bens a cada um de nós. Amém? Continuemos a leitura da apostila. A Bíblia revela que teremos de prestar contas do que fizemos por meio deste corpo mortal, exatamente porque Deus nos tem dado como mordomos dele. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Este texto comprova que não somos donos de nós mesmos, porque teremos de prestar contas diante de Deus do que fizemos por meio deste corpo. É como se Deus tivesse nos emprestado um veículo, um carro, que nós chamamos de corpo, no qual nós o possuímos para fazer aquilo que agrada ao Senhor do corpo. Entendamos, é uma compreensão muito simples da realidade da nossa vida. Nós teremos de prestar contas do que estamos fazendo com esta vida, porque ela não nos pertence. Isso é algo muito sério. Continuando a apostila, uma vez que tudo o que temos e somos pertencem a Deus, que sejamos encontrados como bons mordomos do Senhor. Lucas capítulo 12, 42 a 46. E disse o Senhor: Qual é, pois, um mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará sua parte com os infiéis. Nesta parábola de Jesus, nós vemos o quanto é importante a forma como nós administramos as coisas nesta vida. E eu não me refiro a administrar essas coisas para nós, porque elas não são nossas, mas como nós administramos estas coisas para a glória de Deus. Tudo que chega até nossas mãos deve, direta e indiretamente, glorificar a Deus. O que nós fazemos pela nossa família, o que nós fazemos pelo nosso próximo, todas as coisas implicam em que o Senhor está observando nossos atos e se eles estão ou não atingindo o objetivo da responsabilidade que Ele nos confiou. Que nós não sejamos encontrados como estes maus servos que, uma vez pela argumentação de Jesus, como ele não apareceu, como ele não aparece, ou como ele ainda não voltou, não retornou, então essas pessoas vivem relaxadamente e serão pegas de surpresa com uma casa completamente desorganizada, relaxada diante do dono dela. Não é assim que Deus quer encontrar a mim ou a você. Amém? Então sejamos responsáveis e entendamos que tudo que chega às nossas mãos, inclusive a nossa própria vida, que está sobre nossa responsabilidade, este corpo que eu me refiro, possam ser usados como instrumentos que glorificam a Deus neste mundo. Vamos para o próximo tópico? O que Deus espera de nós no tocante à mordomia? Não foram poucas as vezes que Jesus usou parábolas onde algum senhor pedia contas da mordomia de seus servos. Vamos ler os textos entre parênteses. Primeiramente, Mateus 25, 19. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Próximo texto, Lucas 16, 1 e 2. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia,
porque já não poderás ser mais meu mordomo. E ainda em Lucas, agora 19, de 13 a 15. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Todos os textos que nós acabamos de ler entre parênteses falam de um mesmo assunto. O Senhor concedeu algo aos seus servos e, quando ele voltar, ele vai requerer a prestação de contas. E isto está mais claro do que o sol do meio-dia. Na apostila, certamente e até mesmo obviamente, teremos de prestar contas ao Senhor. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Só uma pequena observação neste texto de Hebreus 4:13, porque ele deixa bem claro que nós teremos de prestar contas a Deus. Aí eu te pergunto, meu irmão, prestar contas do quê? É óbvio que o próprio texto mostra que há uma responsabilidade, uma exigência da parte do Senhor para as nossas vidas. Ele quer que nós façamos algo em pró da glória dele neste mundo. Senão não haveria como compreender esta prestação de contas. Que nós sejamos bastante cônscios, estejamos completamente conscientes de que há uma responsabilidade pairando sobre nós. O Senhor observa todas as coisas, tudo está transparente, desnudado diante dele. Que nós sejamos servos, que nós sejamos mordomos obedientes, porque isso pode trazer a nós benefícios gloriosos na eternidade, ou então condenação diante daquele que é dono de tudo e nós teremos de prestar contas, sim. Voltando à apostila. Não há para onde fugir. Por mais que venhamos tentar viver uma vida distante desta realidade, iremos, de uma forma ou de outra, bater de frente com o dono de tudo. E aí, o que daremos a ele? Veja o tom da responsabilidade nas palavras de Jesus. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Lucas, capítulo 16, versículo 10 e versículo 12. Ser mordomo do Senhor significa acessar uma despensa alheia. Logo, é justo que ele requeira de nós fidelidade. No texto aqui de Lucas 16, na parte B, está muito claro. E se no alheio não fostes fiéis? Por que alheio? Porque não é nosso. É de outra pessoa. E esta pessoa é Deus no texto. Vamos ler agora a passagem de 1 Coríntios 4, versículo 2. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Um versículo tão pequeno como esse, mas que fala de forma muito clara o que é óbvio. Se somos despenseiros, se acessamos a despensa do Senhor, que nós sejamos então achados fiéis, como pessoas que preservam de forma agradável ao dono ou a Deus as coisas que lhe pertencem, porque não são nossas. Continuando na apostila, por isso devemos temê-lo e honrá-lo, pois não há criatura alguma encoberta diante dele,
Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Texto que nós já havíamos lido e analisado. Sejamos como Moisés, que foi fiel em tudo. Hebreus capítulo 3, 1 a 5, nós vamos ler. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou? Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. O texto fala da fidelidade que Moisés teve em obedecer, enquanto estava neste mundo, todos os mandamentos do Senhor. Ele cuidou das coisas que lhe foram ordenadas com toda a atenção e responsabilidade devidas, considerado assim pelo Senhor como um mordomo fiel. Essa é a vida que o Senhor quer de cada um de nós, que nós sejamos também como foi Moisés, porque afinal de contas, como mordomos, também possuímos responsabilidades e uma missão específica. Que Deus seja louvado. Último tópico da apostila. No que consiste a boa mordomia? Todas as esferas de nossas vidas devem se enquadrar no contexto da mordomia. Vida financeira, sentimental, espiritual e social são tentáculos da mesma responsabilidade de um indivíduo. Ser infiel em qualquer uma delas é tropeçar em todas as outras. Tiago 2, 10 a 12. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Vejamos que tudo o que nós somos tem um peso na eternidade, porque a observância dos mandamentos do Senhor devem ser plenos. É a mesma regra que eu estou falando desde o início do estudo. Ou eu pertenço a Ele ou não. Se eu pertenço a Ele, então eu devo fazer o que é certo, e aquilo que é errado e pronto. Não há como separar as coisas. Então, toda a minha vida financeira, sentimental, espiritual e social nada mais são do que tentáculos de um mesmo ser, de uma mesma responsabilidade diante de Deus. Se nós tropeçarmos em qualquer um dos pontos, tropeçamos em todos. Ou, em outras palavras, uma forma mais compreensível. Não adianta eu ter responsabilidades diante da comunidade, numa assistência direta aos pobres, mas em casa, com os filhos, com a esposa, com o marido, com os irmãos, com os familiares, não ter o mesmo respeito. Também não adianta eu ser uma pessoa responsável, aquele marido presente, aquela esposa presente, aquela pessoa delicada, aquela pessoa respeitosa perante os filhos, perante a família, mas que também não se importa com os demais, não olha para os pobres e para os necessitados. De que adianta? Ou nós somos servos de Deus ou não. Então somos servos de Deus com tudo que chega às nossas mãos, com tudo o que nós somos. Então nós servimos a todas as pessoas. Saibamos de uma regra bem simples de interpretação. Quando a Bíblia fala que nós temos que amar o nosso próximo,
o nosso próximo é o nosso próximo mesmo. Começa dentro da nossa casa. Então, nossos filhos é o nosso próximo, nossa esposa é o nosso próximo. E as pessoas que estão do lado de fora do mundo também fazem parte da nossa responsabilidade. Devemos servir a todos igualmente. Que Deus possa realmente ser glorificado por meio de nossas atitudes. Continuemos aqui na apostila. Só há honra em ofertar ao Senhor se soubermos amar ao próximo. Mateus 5, 23, 24, vamos ler. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Note que a oferta ao Senhor deve ser pura, deve estar plenamente conectada com todo o nosso ser. Não basta chegar e colocar a oferta diante do Senhor ou dar esta oferta para a sua obra, se nós não vivemos em paz uns com os outros, se nós carregamos rancor em nossos corações. Precisamos primeiro nos acertar para então fazer algo de forma excelente a Deus. Muito profundo isso. Se envolver nos assuntos do reino buscando as almas perdidas, mesmo que com todo zelo, só terá valia caso cuidemos bem da nossa própria família. 1 Timóteo 5, 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Como eu disse agora há pouco, precisamos saber e entender que para Deus, todas as pessoas que nos cercam são amadas por Ele, por isso dignas de respeito. Seria uma hipocrisia eu tratar bem as pessoas do lado de fora e tratar mal aqueles que me cercam, aqueles que fazem parte da minha família. Ou, o contrário também é uma verdade. Tratar bem os meus filhos, tratar bem os meus familiares e desprezar aqueles que não têm uma relação sanguínea comigo. Temos de ser mordomos do Senhor, servindo a todos, seja da nossa família ou as pessoas do mundo, porque assim nos pareceremos com Jesus, que a todos amou. Aplique essas reflexões em todos os âmbitos da vida e verá que o bom mordomo é aquele que faz tudo com excelência, pois faz para o seu Senhor. Colossenses 3, 22 a 24. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Que texto lindo! Paulo aqui expõe de forma profunda a consciência de um verdadeiro mordomo do Senhor. Quando nós trabalhamos, quando nós fazemos algo para quem quer que seja, devemos olhar para aquela pessoa e nos lembrarmos: somos mordomos de Deus, então eu preciso fazer com excelência, eu preciso servir essa pessoa como se eu estivesse servindo ao Senhor. Independente da reação, do reconhecimento desta pessoa, nós temos de saber que somos servos do Senhor, e se somos mordomos dele, é dele que virá o reconhecimento, é dele que virá a aprovação e, por fim, o galardão. Glórias a Deus. Concluindo aqui a apostila, pense bem, temos reconhecido que tudo o que temos e somos pertence a Deus? Temos trabalhado para Ele com excelência? Mordomos do Senhor, estamos preparados para o acerto de contas? Lucas capítulo 12, 36 a 48. E sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe.
Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes esta parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, um mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado, e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Eu quero acreditar que todos os textos que nós lemos hoje ficaram claros e que colocam diante de nós uma responsabilidade que é inevitável. Este último capítulo, para ajudar ainda mais na compreensão e no raciocínio, diz que não só os cristãos, aqueles que têm conhecimento da vontade de Deus e desta mordomia, serão julgados conforme as suas obras, mas também aqueles que não conhecem o Senhor, porém, todavia, sabem que existe Deus. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. No entanto, nem todas as pessoas procuram pensar muito nisto. E independente se fogem ou não da luz, da revelação ou da realidade da existência de um Criador, todos no final teremos de prestar contas àquele que nos fez. O que seria melhor, e eu encerro com essa indagação, fazer a vontade daquele que nos criou com tanto amor e, por meio da excelência na servidão, como bons mordomos, agradá-lo até o fim? Ou dar as costas para tudo isso, como se Deus não existisse, como se não houvesse nenhuma responsabilidade após a nossa morte, como se não tivéssemos que prestar contas a ninguém e continuarmos nossa vida fazendo a nossa própria vontade, como muitos dizem, que ninguém é dono do meu nariz? O que seria melhor? Eu, Alexandre, digo da minha parte, melhor para mim é fazer a vontade do meu Deus. E eu afirmo dizendo, não há nenhum Senhor no mundo, no universo, que possa ser comparado a Ele, pois Ele é maravilhoso, gracioso, e Ele nos concede a sua misericórdia, a sua bondade, por meio da chuva, do alimento, do ar, da vida e da oportunidade de um dia ainda podermos morar eternamente ao seu lado. Se é para ser servo, que eu seja então servo do Deus Altíssimo. Que Deus lhes abençoe e até a próxima aula, se Ele assim nos permitir.